Para iniciarmos nossa jornada pelo incrível mundo da mitologia, primeiro a gente precisa entender o que é mitologia. Mitologia é como um tesouro de histórias antigas que as pessoas contavam para explicar o mundo como eles conheciam. Hoje, este conjunto de histórias serve como uma ponte. Ele nos conecta diretamente com o passado. Muitas dessas histórias chegaram a ser escritas, tantas outras contadas de pessoa para pessoa. Tudo isso foi criado ao longo do tempo e era uma espécie de manual de instrução que explicava o mundo, a sua criação e como que tudo isso aqui funcionava. Logo após Ra, o deus do sol, criar a Geb, a personificação da terra, e Nut, a personificação do céu, ele ordena que eles se afastem de seu abraço cósmico e celestial para que a vida possa ser criada e se desenvolver entre eles. Porém, mesmo com a separação, as duas divindades que se amavam muito se encontravam às escondidas. Mas certa vez, Nut descobre que está grávida e Ra fica furioso. Ele proclama que Nut não poderá ter seus filhos e, para que ela não descumprisse sua ordem, ele passou a vigiá-la o tempo todo. Ra via tudo, todos os 360 dias do calendário que corria naquela época. Geb e Nut se entristeceram. Como o céu e a terra poderiam ter seus filhos? Tudo muda quando Thoth, o deus da sabedoria e conhecimento, decidiu ajudar os amantes. Thoth joga uma partida de dados celestial com a lua e ganha 5 dias extras, que logo ele incorporou ao calendário anual. Então, de 360 dias, o ano passa a ter 365 dias. E são nesses dias desconhecidos por Ra que Nut tem seus filhos. Assim nasceram 4 filhos. Osíris, o primeiro a nascer. Depois veio Sete, e depois nasceram 2 filhas gêmeas, Néfitis e Ísis. A figura de Osíris sempre foi extraordinária na mitologia egípcia. Ele nasceu vestido como um rei, seu destino já estava traçado, entretanto, ele detinha o poder nas mãos. Osíris era considerado o deus do julgamento, da abundância e das vegetações. Além disso, ele possuía mais de 4 metros de altura. Tudo isso diferenciava Osíris dos outros irmãos e lhe dava claramente autoridade sobre os homens da terra e os deuses. Portanto, era natural que ele se tornasse o senhor do mundo. Com todo esse poder extraordinário, o seu irmão Set o invejava profundamente. Mas tudo isso era velado. Ninguém sabe de onde essa inveja veio. Talvez seja porque Sete era o segundo e ficou com o dever de governar apenas o deserto, vazio e quente. Embora pareça uma grande responsabilidade, Set não conseguia enxergar dessa forma. E cansado de tudo isso, ele jurou se vingar por tanto azar em sua vida. Ele iria tentar de tudo para tomar o lugar de seu irmão. Ísis era formidável. Ela era conhecida por sua astúcia, beleza e inteligência, mas era sua grandeza de alma que lhe validava como deusa. Ela treinava desde sua infância para ser cada vez melhor em tudo que fazia. A cada dia, Ísis se tornava cada vez mais forte e inteligente. Ela nunca hesitava em usar do seu sexto sentido para conseguir tudo o que queria. Ísis se casou com seu irmão Osíris. Os contos e lendas dizem que eles já se amavam dentro do ventre de Nut. Quando Osíris e Ísis se casaram, eles trouxeram uma época de prosperidade e abundância para o Egito. Osíris era o primeiro faraó e Ísis a primeira rainha do Egito. Osíris ensinou o homem a cultivar o trigo, a reunir rebanhos e a domesticar animais. Ele ensinou o homem a cultivar a terra. Ísis era responsável por proteger o reino através de sua magia e devoção.
Ela ensinou as mulheres a moer os grãos, a fazer farinha para os pães e a cevada para a cerveja. Foi Ísis que ensinou a tecer o linho para cobrir o corpo e aquecer os filhos. Os egípcios acreditavam que Ísis era a mãe de todos os faraós, considerando-a também a responsável pela manutenção da vida. Néftis era a irmã gêmea de Ísis e possuía a mesma beleza e aparência. O nome Néftis significa Senhora da Casa, entendida no sentido físico, como a casa para onde o sol retorna no fim do seu curso. É muito difícil diferenciar Néftis de sua irmã Ísis. Elas eram iguais. Ambas são chamadas de deusa mãe e deusa dos céus, e ambas usam como símbolo a cabeça de abutre e o disco solar como chifres do sol na cabeça. Ambas são as que distribuem vida plena e felicidade. Néftis era a esposa e irmã de Sete. Embora fosse uma grande devota e seguidora de seu esposo, ela nutria uma paixão secreta por Osíris. Pouco se sabe sobre essa paixão, mas às vezes Osíris confundia Ísis com Néftis e vice-versa, e talvez seja esse o seu pior equívoco. Certa noite, após Osíris chegar de uma viagem, Néftis se passou por sua irmã Ísis e se deitou com Osíris. Eles tiveram então uma breve relação de amor tórrido, e Néftis o deixou antes que Ísis a encontrasse. Dessa única vez, Néftis engravidou de Osíris, e ela se esquiva de seu marido Sete até que possa dar à luz. Então nasce Anubis. O rei com cabeça de chacal é o fruto dessa relação proibida. Conhecendo o ciúme de seu marido, Néftis decide abandonar o recém-nascido Anubis. Perdido entre as areias do deserto, o bebê acabou sendo encontrado por ninguém mais que Ísis, que decide então criá-lo como seu próprio filho. O destino prega peças até nos deuses. Set, filho do céu e da terra, nasceu em meio aos tumultos do cosmos. Desde o início, a sua essência era marcada pela fúria dos ventos tempestuosos e pela vitalidade das terras áridas. Set mal esperou para nascer, ele rasgou o ventre de sua mãe para vir ao mundo. Ele não era apenas um deus, mas era uma força da natureza, uma encarnação do poder primordial que moldava os destinos dos homens e dos deuses. Imponente e majestoso, Set caminhava pelas terras do Egito como uma presença que inspirava temor e respeito. Sua figura era adornada com a pele de um animal feroz, símbolo de sua força indomável. Seus olhos faiscavam com a intensidade de 1000 sóis, revelando a sabedoria e a astúcia de um ser que conhecia os segredos mais profundos do universo. Ao longo de sua existência, Set não se limitou apenas a observar passivamente o mundo ao seu redor. Ele era um deus de ação, um agente de mudança e transformação. Nas terras áridas do deserto, ele ensinou aos mortais a arte da sobrevivência, mostrando-lhes como extrair a vida das areias escaldantes e dos ventos impiedosos. Set também foi um patrono da arte da guerra, uma inspiração para os guerreiros que defendiam as fronteiras do Egito contra os inimigos invasores. Sua força era uma bênção para aqueles que o adoravam, uma promessa de proteção e vitória em tempos de conflito. Além disso, Set era um deus da fertilidade e da renovação. Nas margens do rio Nilo, ele abençoava as terras férteis com sua bênção, garantindo colheitas abundantes e prosperidade para o povo egípcio. No entanto, por trás da sua máscara de benevolência, Set guardava uma escuridão insondável. Sua natureza dualística o impelia a buscar o caos e a destruição, desafiando a ordem estabelecida pelos outros deuses. Foi essa dualidade que levou a cometer o ato mais infame de sua história, o golpe contra seu irmão Osíris. Mas essa história fica para o próximo episódio, Entre Deuses e Homens.